se entender um pouquinho, então eu fiz a minha graduação em administração, aí na UFG, me formei na segunda turma, e é até engraçado, porque eu lembro que no dia que eu defendi meu TCC, nem sei se o Cândido sabe disso, mas no dia que eu defendi meu TCC, eu lembro que eu olhei para trás e falei, tchau, UFG, até nunca mais. Aquela bem revoltada. Mas eu não resisti, logo depois eu voltei, logo depois não, mas em 2014 para o mestrado, porque eu sempre gostei muito da docência, eu fui professora de inglês durante a faculdade, eu sempre quis ser professora, e aí quando vi que o mestrado ia abrir, eu me inscrevi, mesmo sem ter ainda nenhuma experiência com pesquisa, nunca tinha tido nenhum contato com pesquisa na época. E sou completamente apaixonada por isso agora, né? Acho que a pesquisa científica, junto com o empreendedorismo, tem muito a avançar, porque acaba que tem gente que não junta as duas coisas, né? Então, foi isso que a gente tentou fazer na Empreende e temos feito. Então, para quem não conhece, essa Empreende ainda é uma escola livre de empreendedorismo, né? Isso quer dizer que a gente tem cursos no formato que a gente quer, são cursos mais rápidos, todos muito práticos, para ensinar competências que o empreendedor precisa. Então, tem um curso para quem vai abrir um novo negócio, mas tem também curso de criatividade, de marketing com mídias sociais, de storytelling, de people skills, que é até um curso novo, que são competências de relacionamento humano, que aí mistura um pouquinho de inteligência emocional, comunicação e tudo mais. E desde sempre na Empreende a gente usa muito o que a gente aprendeu também na academia, então é uma união bem interessante aí das duas partes. Ó, a Agnes já entrou aqui, falei que ela ia aparecer. A Agnes é a minha cachorra, tá, gente? Ela vai aparecer hoje. E só para vocês entenderem também, né, o Cândido, como o professor Cândido falou, em 2015 a gente começou esse programa, que é o UFG Empreende, que ainda existe, né, um programa de ensino de empreendedorismo para a universidade toda, e foi a partir do UFG Empreende, desse curso, que eu fiquei interessada em entender os efeitos do ensino de empreendedorismo. Porque quando a gente dava aula, para mim ficava muito claro que as pessoas estavam aprendendo, que elas estavam mudando o seu comportamento. Mas eu queria ter certeza que elas estavam mesmo e queria conseguir provar isso de alguma forma. E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre os impactos do ensino de empreendedorismo ou da educação empreendedora, para pensar como medir. E aí identifiquei várias falhas nessas medidas, foi daí que eu fui fazer o doutorado na UNB, e o meu grupo de pesquisa lá é de avaliação de treinamentos, então foi a primeira vez que eles avaliaram treinamentos de empreendedorismo. Normalmente eles avaliam treinamentos em empresas, treinamentos de desenvolvimento de líderes ou qualquer tipo de curso de programa de capacitação em empresa. E aí foi uma experiência nova para eles e para mim também. Então vocês vão ver que muito da minha pesquisa é muito embasado nas teorias da psicologia instrucional e de avaliação de TDIE, de treinamento e desenvolvimento. Então isso também foi uma contribuição legal, porque eu consegui misturar essas duas áreas. E aí eu já estou falando isso porque tanto quem está no mestrado ou no doutorado, essa pode ser uma estratégia, né, de buscar a lacuna na sua área com uma lacuna numa outra área e juntar as duas coisas para que fique uma pesquisa ainda mais inovadora e diferente para as áreas. No início foi um pouco difícil, porque eu não me encaixava certinho em nenhuma das duas, inclusive até uma das críticas de quem era da administração na minha qualificação foi que a pesquisa não ia encaixar na administração, que era uma pesquisa da psicologia, mas no fim isso foi resolvido. E aí, só para vocês entenderem, vou digitar, é Sem Empreende. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. A minha tese foi feita num formato, eu não sei se vocês já estão fazendo esse formato aí, Cândido, imagino que talvez sim, né? Que é o formato em artigos. Então, ela tem uma introdução inicial, depois quem tiver interesse, eu posso até mandar, eu só não vou poder mandar agora, porque eu submeti os artigos, eles estão todos em avaliação, mas eu posso mandar a introdução e a conclusão. Então, a tese em artigos funciona assim, eu fiz uma introdução que amarra tudo, que mostra por que o tema é relevante, e aí vem explicando cada um dos artigos, por que foi feito cada um dos estudos, e no final também faço esse fechamento de todos, e aí eu fiz 4 artigos. Então é um modelo muito prático,
Depois, se alguém tiver dificuldade para fazer, pode me perguntar, porque eu tive que pesquisar bastante também para fazer, que até então só tinha tido uma tese nesse formato lá no programa, do jeito que eu fiz mesmo. E aí eu gostei muito da experiência, eu digo para vocês assim, já vou adiantando isso também. Foi muito difícil, eu achei, porque eu tive que escrever várias vezes a mesma informação sem me autoplagiar. Porque acaba que a introdução dos 4 artigos tem pontos muito parecidos, e o referencial teórico também. Claro que cada um usa um problema e cada um usa uma argumentação, mas tem coisa parecida. Então, eu tive que escrever muitas coisas várias vezes de novo. Mas, apesar de eu ter achado difícil no início, depois eu achei que foi muito bom, porque eu já fiquei com tudo pronto. Então, eu defendi e realmente peguei o artigo do jeito que estava e já submeti para as revistas. Eles estão os 4 em avaliação. E uma coisa que eu fiz também foi escrever a tese em inglês, que também foi outro desafio, mas que, apesar de ter achado desafiador, eu recomendo, porque os artigos já ficaram prontos também em inglês, eu não tive que fazer a tradução, e já submeti todos para revistas de fora. E assim, eu tenho uma facilidade com a língua, então eu até achei mais fácil no início, vou até confessar para vocês, a literatura de ensino de empreendedorismo, na hora que a gente vai traduzir, ela tem uns problemas. Então, por exemplo, existe competência com E no final e competência com Y no final, competência e competência, que significam coisas diferentes. E eu não conseguia traduzir isso de um jeito diferente em português. Então, eu preferi fazer em inglês e, no fim, eu achei que foi uma boa estratégia, tá? Mas, então, eu vou começar a apresentação. Eu estou usando a própria apresentação da minha defesa mesmo. O Lorival perguntou aqui se um foi publicado na REGEP. Lorival, uma curiosidade. Esse da REGEP, que até o professor Cândido participou, ele não é da minha tese oficialmente, ele é um artigo de disciplina. Eu cursei uma disciplina de elaboração de questionários, e aí eu fiz esse questionário de avaliação de competências e consegui aplicar no FG Empreende, e a princípio ele nem ia entrar na minha tese, mas aí depois ele entra no 4º artigo, vocês vão ver que eu usei esse questionário para identificar, isso chama validade convergente, né? Então eu apliquei o meu novo questionário e esse outro para ver se os resultados seriam parecidos. Se quem tira a melhor nota também é quem tem a nota mais alta de competência. Então ele acabou servindo para isso, que é uma outra estratégia, né? Eu acho que eu aproveitei muito no doutorado para publicar os artigos de disciplinas. Então, também é uma ideia aproveitar isso. Do mestrado também, teve um com o professor Cândido e com o Altair, que a gente também publicou. Deixa eu colocar aqui, então, para apresentar. Eu coloquei a apresentação da minha própria defesa, então os slides estão em inglês, tá? Mas se vocês quiserem tirar dúvidas a qualquer momento, podem ficar à vontade. Eu acho que a gente pode fazer? Eu vou apresentando cada um dos artigos e aí eu dou uma pausa para se alguém quiser perguntar sobre aquele artigo, para não ficar 1 hora e tanto vocês só me ouvindo, né? E aí no final a gente tira mais algumas dúvidas, ok? Deixa eu colocar ele aqui então. Aí. Bom, então o título é Assessing Learning Entrepreneurship Education Uses Situational Judgment Tests, né? Então eu queria avaliar a aprendizagem usando os testes situacionais. E aí, para contextualizar um pouco a importância disso, a gente sabe que o empreendedorismo é fundamental para solucionar problemas econômicos e sociais, e que as novas empresas criadas são responsáveis pela criação de empregos, pela disseminação da inovação, né? Nos Estados Unidos, o número de pequenas empresas representa 99,7% das empresas criadas, e elas são responsáveis pela criação de 64% dos novos empregos. Então, isso mostra a importância do pequeno negócio. E numa pesquisa feita em 2018, 33% da população brasileira manifestou o desejo de ter um próprio negócio. Isso mostra que os governos, de modo geral, deveriam investir no ensino de empreendedorismo para desenvolver essas competências empreendedoras, né? Dada a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico de um país. Sendo que esse ensino de empreendedorismo pode ser relacionado tanto ao desenvolvimento pessoal dos alunos, para ajudá-los a desenvolver seus talentos, a sua criatividade, para se sentirem mais independentes e confiantes, mesmo que eles não queiram abrir um negócio. Então, existe uma vantagem, né, para o desenvolvimento pessoal, ainda para quem vai atuar como carreira,
mas também ajuda os alunos, os estudantes a verem a criação de um novo negócio como uma possível opção de carreira para eles no futuro, além de ensinar aí um conjunto de competências necessárias para começar novos negócios. E, embora as pesquisas mostrem que o ensino de empreendedorismo tem um impacto nas intenções de empreender e nas atitudes favoráveis ao empreendedorismo, então, as pesquisas desde lá de 2006 vêm mostrando que se impacta a intenção do aluno, mas existem poucas evidências se o ensino de empreendedorismo realmente ajuda a criar melhores empreendedores, se a pessoa realmente se torna um melhor empreendedor. E, além disso, as pesquisas mostram tanto resultados positivos quanto negativos. Então, existem vários artigos que mostram que a disciplina teve um impacto negativo, fez a pessoa desistir da possibilidade da carreira empreendedora. Mas existe um problema que a maioria dessas pesquisas não tem um rigor metodológico. Então, elas não usam, por exemplo, pré e pós-testes, elas não usam grupos controle, não são pesquisas experimentais e fazem, no máximo, uma correlação. Então, não dá para ter certeza se o resultado é esse mesmo. A literatura de ensino de empreendedorismo de impacto era muito criticada até então. E na revisão mais recente que foi feita por Nabe e Herol em 2017, eles mostram que o indicador mais comum pesquisado é a intenção de começar um negócio, em mais da metade aí dos artigos. E o problema é que não necessariamente a intenção de abrir um negócio vira comportamento, né? Então, eu posso dizer que quero começar um negócio, mas não necessariamente fazer isso. Então, essa é uma medida que vem sendo muito criticada por ser insuficiente para entender se o aluno realmente aprendeu. E isso porque o principal objetivo do ensino de empreendedorismo é o desenvolvimento de competências empreendedoras. Só que quando a gente pesquisa intenção, a gente não está pesquisando competência. E um outro problema, que até foi o que originou esse artigo que o Lorival comentou, é que os instrumentos que mensuram, que avaliam competências, foram desenvolvidos para avaliar competências, para medir competências de empreendedores que já têm o seu negócio. Então, quando eu fui procurar uma escala que me ajudasse a mensurar que competências os alunos estavam desenvolvendo, eu não encontrei nenhuma escala devidamente validada que tivesse sido elaborada para estudantes. Todas elas tinham sido feitas para quem já tinha negócio. E aí fica muito injusto, porque se o aluno ainda não abriu o negócio, tem competências que é impossível que ele tenha desenvolvido com aquela escala, né? Então, é ideal também fazer uma escala adaptada. E as várias teorias de aprendizagem dizem que os resultados de aprendizagem podem ser conseguir desenvolver essas novas competências. E aqui é onde eu começo a fazer conexão, né, com a outra área. Então, de acordo com a teoria de Gagne e Metzger, lá da psicologia instrucional, a aprendizagem pode ser observada quando acontece algum tipo de mudança, mais ou menos permanente, no comportamento da pessoa. E aí, para isso, você precisa medir esse comportamento antes e depois da intervenção do treinamento. E para isso, os objetivos de aprendizagem precisam estar definidos desde a concepção do curso, né? Desde a concepção da disciplina. Então, não deveria acontecer por acidente. É o professor que tem que definir o que ele espera que os alunos sejam capazes de aprender até o final. E uma boa forma de definir esses objetivos de aprendizagem é usando as chamadas taxonomias. E a que é mais recomendada na área, que foi a que eu utilizei, é a de Anderson et al., que eles propõem uma taxonomia de aprendizagem usando dois tipos de informação. Então, eles veem tanto o tipo de conhecimento quanto o tipo de processo cognitivo usado. Mais à frente vocês vão entender um pouco melhor, mas na hora que fala de conhecimento, é conhecimento tanto de processos, ou um conhecimento mais declarativo, ou um conhecimento do metacognitivo, que é quando eu aprendo a aprender. E o processo cognitivo vai desde o mais simples, que é relembrar, até o mais complexo, que é a criação. E o empreendedorismo, de modo geral, demanda que a gente aprenda essas competências mais complexas, que ficam mais no final da taxonomia, né? Desde a ação, a análise, avaliação de tipos de negócios, até chegar ao último nível, que é realmente a criação de um protótipo, a criação de um modelo de negócio, ou até a criação do próprio negócio em si.
E o que acontece é que a maioria dos professores e também dos pesquisadores que avaliam ensino de empreendedorismo usam testes como provas comuns, né? Que são provas que a gente faz mesmo de conhecimento, mesmo por escrito ou de marca X. E essas provas, no máximo, pedem que o aluno se lembre o que ele aprendeu, mas ela não exige que o aluno demonstre o seu comportamento. Então, é como se eu estou ensinando na disciplina o aluno a criar um modelo de negócio, mas na hora de avaliar, o que os pesquisadores e professores têm feito é perguntado para o aluno o que é um modelo de negócio. Então, é uma avaliação incoerente com o que está se ensinando. Então, esse tipo de prova, esse tipo de teste não é apropriado para empreendedorismo, tá? E outro problema é que quando se usa algum tipo de escala, por exemplo, de competências, que eu falei que são escalas inadequadas, porque são para empreendedores, mas ainda assim, quando se usa, elas são escalas de autorrelato. Então, a pessoa que diz o quanto que ela acha que tem aquela competência. Inclusive, a minha mesmo é assim. Mas o problema é a minha do outro artigo, né? Não da tese. E aí o problema é que ela é baseada nas percepções do aluno, ela tem muita desejabilidade social, ela pode estar incorreta. Então, também não é uma boa medida. E por isso, a gente deveria avaliar a aquisição de competências empreendedoras de uma forma que seja mais baseada no comportamento, como se fosse uma simulação da realidade. Então, é uma simulação de baixa fidelidade. E é por isso que eu propus o uso dos testes situacionais. Para explicar para vocês, os testes situacionais são muito usados em processos de seleção de novos funcionários. E aí eles começaram a ser usados na área de educação, na saúde. Então, eles são um tipo de simulação de baixa fidelidade, que é quando você apresenta uma situação para o aluno e pergunta o que ele faria naquela situação. E no empreendedorismo, até então, ele nunca tinha sido usado. E além disso, tudo que eu falei, é importante ressaltar que a aprendizagem é um construto que depende do tempo. Porque é impossível que eu veja se a pessoa aprendeu sem comparar como ela estava antes e depois. Então, a pesquisa que mede a aprendizagem deve ser longitudinal, e a grande maioria delas não é. Então, o meu grande objetivo era avaliar a aprendizagem, né, do ensino de empreendedorismo de forma longitudinal e baseada em comportamentos. E aí, para isso, eu propus, né, os 4 estudos, sendo que o primeiro foi uma apresentação de um panorama geral de como estava o ensino de empreendedorismo no Brasil, por meio de uma avaliação dos planos de ensino. Eu fiz esse estudo para entender, de fato, que competências as pessoas estavam querendo desenvolver nos alunos, em que nível essas competências estão, até para avaliar como que a minha disciplina estava em relação às outras. O segundo estudo é a proposição para usar os testes situacionais, então é um ensaio teórico afirmando que ele deve ser usado por isso. O terceiro é o desenvolvimento e a validação dos testes. E o quarto é o meu estudo longitudinal em si. Então, aí, além deles, eu tenho a introdução e as conclusões e recomendações. Tudo bem até aqui, gente? Deixa eu parar de compartilhar um pouco para eu ver a cara de vocês. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui ou tá tudo certo? Tudo bem? Então, eu vou apresentar cada artigo e aí entre um e outro eu vejo se vocês querem fazer perguntas, tá? Foi com alunos de graduação, sim. O meu foi. Toda a minha pesquisa foi baseada em disciplinas de graduação. Eu precisei fazer esse recorte, porque senão eu não ia conseguir avaliar nada, né? Então, eu optei por ficar em disciplinas só de graduação. Então, não são de pós e nem são cursos livres, tá? Então, primeiro, queria ver como estava o ensino de empreendedorismo no Brasil, e para isso eu avaliei planos de ensino. E aí o que me chamou a atenção para fazer esse estudo foi que poucos artigos, de fato, analisam qual é o conteúdo que é ensinado nas disciplinas. Apesar de ter muito artigo avaliando impacto, pouca gente explica qual é o conteúdo da disciplina que eles estão avaliando e pouca gente apresenta isso. E, além disso, alguns poucos artigos que foram feitos mostram que existe um gap entre o que o empreendedor deveria saber e o que é ensinado para os alunos nas disciplinas. Então, esses pesquisadores viram que tinha nos livros usados e o que os empreendedores realmente faziam na prática, e aí identificaram esse gap.
Então, até então, não tinha sido feita uma pesquisa com planos de ensino, pelo menos no Brasil. E a maioria das que existe fora também é feita baseada em livros, tá? E aí, no referencial teórico, eu trago bastante sobre que os conteúdos das disciplinas são muito baseados ainda no processo empreendedor. Todos os artigos que falam de conteúdo mostram isso, que são disciplinas baseadas em plano de ensino, que ensinam o empreendedorismo como um processo linear, né, que vai ali desde a concepção da ideia até a consolidação do negócio. Então, ele considera que eu, primeiro, identifico uma oportunidade, me preparo, faço um plano de negócio, lanço o negócio e aí consolido até chegar ao ponto de equilíbrio. E o que esses pesquisadores mostram é que as disciplinas são muito focadas no causation e não no effectuation. Vou explicar um pouco, porque eu não sei até que ponto todo mundo é familiarizado com isso, mas, de acordo com a Sarasvati, que propôs aí o effectuation, ao invés das pessoas planejarem excessivamente, de fazerem planos de negócio para só depois verem se a sua ideia vai funcionar, elas deveriam conversar com o maior número possível de pessoas, testar suas ideias, obter feedback, aprender, mudar a ideia e fazer testes novamente. Então, é muito mais dinâmico do que eu sentar e tentar pensar num plano, mas, ao contrário disso, eu vou testar as minhas ideias. E aí, a partir dessa lógica, a gente conhece também o Lean Startup, o Design Thinking, como formas de fazer, desse mindset, né, de tenho uma ideia, testo a minha ideia, aprendo com esse teste, faço as modificações necessárias, e aí eu modelo o meu negócio a partir disso. Então, é uma forma de aprender com o mercado e não de tentar impor minha ideia no mercado. Então, eu trago todo esse referencial aqui sobre esses temas. Exatamente porque os artigos que existiam mostravam que as disciplinas são focadas na tendência causal, né, em planos de negócio e não no effectuation. No meu método de pesquisa eu selecionei planos de ensino de graduação, eu consegui 113 planos, foi realmente solicitando para professores que eu conhecia, e aí foi meio que bola de neve, um indicando para o outro, e também procurando na internet, nos sites das universidades. E aí eu transcrevi esses planos com vários tópicos, né, então, ano de publicação, universidade, disciplina, os objetivos, os métodos de ensino e tudo mais. E o que foi feito foi para a parte do conteúdo dos planos, foi feita uma análise de conteúdo mesmo. Então, 3 pesquisadores categorizaram aqueles tipos de conteúdo que os planos diziam que iam ensinar, e aí outros professores, outros pesquisadores classificaram esses conteúdos, tá? E aí o que não teve concordância, a gente submeteu a um comitê. Então, resultados, primeiro da questão mais descritiva. Mais ou menos 23% aí dos planos eram de universidades privadas, 70 e poucos de universidades públicas. As disciplinas vinham de vários estados do Brasil e de 56 universidades diferentes. A maioria das disciplinas estão na faculdade de administração, 26%, e 15% nos programas de engenharia. Mas depois, se vocês forem ver no artigo, são muitos cursos que oferecem disciplinas. Eu achei isso bem interessante, porque a gente imagina que não, né? Mas são muitos cursos mesmo. E a duração das disciplinas vai de 20 a 132 horas, varia bastante. Aí, dentre os planos, 98% apresentou o objetivo geral e 34% os objetivos específicos. Os recursos mais usados foram data show, quadro, pincel e textos. E aqui a gente vê as principais formas de avaliação utilizadas. Então, a principal forma de avaliação para dar nota é algum tipo de trabalho em grupo ou provas. Só que os planos não descrevem muito bem como que isso é feito, não dá para a gente ter certeza se são avaliações mais baseadas em comportamento ou não. E aí foram descritas 31 metodologias de ensino diferentes, sendo que 21 são consideradas mais ativas e 7 mais passivas, e 3 não tinham detalhes para ser classificadas. Sendo que as metodologias ativas usadas, vocês vão ver que trabalho em grupo, discussão de casos, debates, seminários, né, visitas, redação de plano de negócios, são metodologias consideradas ativas, então elas foram usadas.
Mas nada do tipo pesquisar cliente, obter feedback na rua, nada disso. E 98% das passivas usadas eram realmente as aulas, tá? Um dos resultados que eu achei mais impressionantes foi a dispersão da bibliografia utilizada. Nesses 113 planos foram mencionados 419 referências diferentes na bibliografia básica, tanto entre artigos e livros, e 219 referências diferentes na bibliografia complementar. Então, é uma literatura muito dispersa, né? Não existe uma unanimidade no que se usar. Somente 15 dessas referências foram mencionadas em mais de 7 planos. Então, vejam que é muito pouco, são muitos poucos livros que são usados por vários. E o livro do Dornelas é o mais utilizado e apareceu em 35%, em 35 dos planos. Então, de 113, o mais usado apareceu só em 35, tá? Deles. Então, eu achei essa informação muito interessante porque um dado que uma pesquisa nos Estados Unidos e Canadá também obteve. Inclusive do Jeff, que algumas pessoas conhecem, ele fez uma pesquisa dessa que ele publicou em 2019, foi no finalzinho ali da minha tese, eu consegui ter acesso a esse artigo, e ele encontra a mesma coisa, é uma literatura muito dispersa. E aí o que eu fiz também, que era a grande proposta desse artigo, foi dividir os conteúdos dos planos entre os tipos de conhecimento que eu comentei naquela taxonomia. Então, o conhecimento declarativo de conceitos básicos, esse conhecimento é realmente a pessoa saber conceitos. Ele apareceu em 20% dos planos, que aí são conceitos sobre o que é empreendedorismo, o que é inovação, o que é criatividade. É realmente conceitual. Isso apareceu em 20%. Conhecimento declarativo, que é aquele que eu falo que eu sei, né? Sobre teorias, apareceu muito pouco, então são teorias mais sobre tipos de competência, sobre teorias de gestão, apareceu em 2,5%. Conhecimento do tipo factual, que é aquele que a gente aprenderia nas aulas de história, né? Fatos que aconteceram, também aparece muito pouco, é mais na questão histórica e política do que leva ao empreendedorismo. E aí, com conhecimento sobre competências empreendedoras, perfil empreendedor, aparecem mais ou menos 10% aí dos planos. Vocês vão ver que não é 10% dos planos, é 10% do conteúdo total que eu encontrei, tá? Então, eu peguei todos os tópicos de conteúdo de todos os planos, e aí eles foram classificados dentre essas categorias. Então, aqui é o 10% do conteúdo total é de competências e perfil. E aí a gente vê que os dois que mais prevalecem é de conhecimentos e habilidades para criação de novos negócios e também de aqui está repetido, mas aqui é de gestão do negócio, tá? Não é creation, não é de gestão. Então, as disciplinas, fica muito claro que, assim, tem muito conteúdo de gestão misturado com de criação. Inclusive, muitas disciplinas aproveitam para misturar o conteúdo de empreendedorismo com o conteúdo de administração, de como que se gerencia um negócio. E aí essa figura resume, o que eu venho discutir nesse artigo é que os planos são ainda baseados na lógica causal, eles ainda vão desde a concepção até a gestão, e se utiliza muito pouco das novas teorias, né, como Lean Startup, Design Thinking. Outro ponto bem importante é que os objetivos são muito mal descritos. Então, é até difícil saber se a metodologia está adequada ou não. Eles descrevem muito mal os objetivos. E 72% dos objetivos analisados são centrados no educador e não no aluno. Então, por exemplo, eu digo que eu quero despertar o interesse por empreendedorismo. Então, é o que eu, educadora, vou fazer. E não o que o aluno vai ser capaz de fazer no final, que seria, por exemplo, elaborar um plano de negócio. E quando eu faço objetivos que são baseados no professor e não no estudante, eu não consigo medir o que o estudante aprendeu no final. É um objetivo que não faz sentido para avaliação. E a maioria deles é assim. E a maioria de todas as matérias, isso não é nem só no empreendedorismo. Então, é necessário que a gente consiga escrever os objetivos do jeito certo, tá? Nenhum dos livros usados nos Estados Unidos apareceu nos mais usados no Brasil, que foi daquela pesquisa que eu falei para vocês.
Só um livro usado, que apareceu, aliás, nessa pesquisa do Jeff, que é do Baron e Shane, apareceu também no Brasil, tá? Mas não como mais usado, bem longe de ser o mais usado, ele apareceu em poucos. E mais da metade dos livros indicados na literatura são principalmente da administração ou de negócios. Então, são livros de finanças, de marketing, de gestão de pessoas, não são livros realmente de empreendedorismo. E mais ou menos metade dos planos fala de modelo de negócio, só que apesar de falar de modelo de negócio, só 18% falaram do Business Model Canvas. Então pode ser que seja uma falha ao apresentar, ou pode ser que eles não estão usando o Canvas. O Osterwalder e Pinhor, que foram os que desenvolveram o Canvas, né, apareceram só em 12 dos planos, então essas referências também podem estar desatualizadas, ou eles não estão sendo usados. Protótipos, criação de protótipos foram mencionados somente em 6 dos planos de ensino. Produtos mínimos viáveis foram mencionados somente em 1 dos planos. E design thinking foi mencionado em 12 e pitch em 10. Então, nas conclusões, a gente vê que o empreendedorismo está sendo ensinado no Brasil todo, que eu consegui achar planos de todo o país, né? Também tem várias universidades, mas as metodologias e os conteúdos são descritos de uma forma muito genérica, muito simplória. Então, ainda muito. Os planos de ensino ainda são muito insuficientes, eles não cumprem a sua função, que seria de motivar o aluno, de mostrar o que ele vai aprender e tudo mais. Pode ser que eles estão fazendo mais para cumprir a obrigação, né? Esse é o primeiro artigo que analisa esse número de planos de ensino usando essas categorias de análise, principalmente aquela parte da divisão em conteúdos no Brasil, né? E aí, como limitações, né? A amostra não foi aleatória, então ela pode não representar o Brasil todo. E o que acontece, o que está nos planos de ensino pode não ser o que realmente acontece na sala de aula, a gente sabe disso, mas era a informação que eu tinha disponível em fontes secundárias, então, seja como for, é uma informação importante. Além disso, também a gente sabe que a bibliografia pode estar defasada por falta de recursos da universidade, então, às vezes, a bibliografia do plano de ensino vem do livro que está na biblioteca, mas o professor usa outros, então pode ser uma limitação também, tá? Mas, ainda assim, eu achei que as conclusões foram bem relevantes para a gente entender como estava o ensino de empreendedorismo no Brasil e fazer todas essas análises aqui. Então, agora deixa eu ver se vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse. Eu apresento meio rápido, porque senão não dá tempo da gente falar dos 4, viu, gente? Que o último é bem grande. Alguém tem dúvidas? Não? Gostaram? Então tá. Então eu vou seguir. Deixa eu pegar aqui de novo. Lu, tem uma pergunta da Sabrina Puccini. Deixa eu ver aqui então. Se a pesquisa propõe estratégias de ensino de empreendedorismo para educação básica. Não, Sabrina, o foco foi realmente graduação. Inclusive, educação básica é uma área que tem bem pouca literatura ainda, então é uma área de pesquisa bem interessante. A Diane está perguntando se eu cheguei a refletir sobre a formação dos professores. Em pós-graduação, cheguei a empreender. Então, uma das lacunas que eu não consegui chegar foi nisso, qual era a formação dos professores. É, inclusive, uma das lacunas que eu sugiro lá no final, que é pesquisas feitas para avaliar se a formação diferente do professor afeta ou não os resultados. No meu último artigo, até daria para ter feito isso, colocar a formação do professor como covariável, porque eu fui professora da disciplina e outras pessoas também, e aí eu sou empreendedora, outros nunca tinham tido negócio. Mas o artigo já estava tão complexo que a gente optou por não fazer mais essa análise, porque senão ele não ia terminar nunca, tá? Mas é uma ótima ideia de pesquisa para quem tiver, é realmente avaliar o impacto da formação e da experiência do professor na aprendizagem do aluno também, se existe esse impacto ou não. É uma lacuna bem presente na literatura, quase todos os artigos falam que precisa fazer isso. Mais alguém tem perguntas? Não? Ok. O segundo artigo, alguém quer falar? Acho que não.
Uma pergunta do Gustavo ali, se é do curso de administração. Aqui, do curso de administração. Então, tanto nesse artigo você deve ter visto, né, que são vários cursos, mas o da minha pesquisa também não era só de administração, foi uma avaliação do UFG Empreende, e o UFG Empreende é aberto para a universidade toda. Então, não é só da administração, não, pode ser de qualquer curso. Tá? Então, vou seguir aqui para o próximo. O segundo artigo é um artigo mais teórico. Ele é meu ensaio teórico, na verdade, melhorado para a tese depois, que é onde eu fiz toda a pesquisa para identificar como os cursos estavam sendo avaliados, né? Então, assim, não existe, aliás, existe já um consenso de que empreendedorismo pode ser ensinado e aprendido, mas as pesquisas até em 2017 ainda falam que precisávamos entender melhor o impacto. E aqui vem muito do que eu tinha falado na introdução, né, que a maioria dos artigos ainda foca na teoria do planned behavior, que é aquele que considera que a intenção é o primeiro passo para transformar o comportamento. Mas pouco se sabe sobre o processo de desenvolvimento de competências, tá? E não é fácil medir a competência por aquilo que eu falei, né? Porque se eu não sabia o que era que eu queria que os alunos aprendessem, como é que eu vou medir o que eles aprenderam no final? Então, se eu não definia antes, eu não sei o que eu esperava. E esses objetivos de ensino mais bem definidos ajudam bastante, tá? Então, aqui tem muita coisa que eu já tinha comentado. Então, aqui eu proponho o uso dos testes situacionais, e aí explica um pouquinho mais deles. Então, ele pede que a pessoa diga o que ela faria em determinada situação, tá? Aqui na minha revisão de literatura, eu fiz uma grande e extensa revisão sobre como se mensura os impactos do ensino de empreendedorismo, que eu coloquei só alguns. E fiz também uma grande revisão nesse artigo sobre competências empreendedoras, que é outra literatura bem complicada, porque mistura-se muito o que é o conceito de empreendedorismo, ou de empreendedorismo não, de competências, mistura-se com personalidade, mistura com característica psicológica. Então, aí, a linha que eu sigo, que eu concordo, é que realmente se o indivíduo só pode ser considerado competente quando você consegue medir as mudanças no seu comportamento. Então, as competências não são só características internas das pessoas, elas podem ser modificadas, aprendidas ao longo do tempo, tá? Então, não é, eu sou mais extrovertido ou não. Não, eu desenvolvo a competência de, talvez, falar em público, ou de me relacionar com a pessoa, mas não a extroversão, que aí já seria uma outra coisa. E é muito interessante também que as competências são dependentes do contexto. Então, dependendo do contexto, eu posso apresentar a competência e, dependendo do contexto, eu não apresento. Por isso que a medida, a avaliação, também tem que mostrar que contexto é aquele. Por isso que quando eu pego um questionário que foi feito para quem já tem negócio e aplico para aluno, eu não estou considerando o contexto no qual aquele questionário foi desenvolvido e nem estou respeitando o contexto no qual o aluno vive. Então, fica injusto, né? E aí eu fiz uma grande revisão das competências, que aí, como eu disse, né, competência com E no final são essas mais baseadas em comportamento, e quando é com Y no final, elas misturam com as características psicológicas, tá? Quando vocês forem ler e tiver Y, eles estão misturando. Mas eu coloco as duas aqui para ficar claro o que já existe na literatura de quem mais pesquisa as competências. Então, a gente vê desde identificar oportunidades, até saber a parte técnica do negócio, até persuasão, comprometimento. E essa última, por exemplo, que é a drive, né? Tipo, uma paixão por aquilo, que já é muito mais psicológica do que uma mudança de comportamento de fato. E também fiz nesse artigo uma grande revisão de aprendizagem empreendedora. Então, a gente entende que os empreendedores aprendem quando eles realmente sabem identificar e agir, né, em relação às oportunidades. Eles aprendem sobre eles mesmos, sobre o negócio, sobre o ambiente, sobre as redes e tudo mais. E a aprendizagem empreendedora é baseada em experiência, né? Assim, a teoria, não é que ela é só nisso, mas a teoria que eu uso é a do Learn by Doing, a da aprendizagem baseada em experiência.
Então, essa é uma grande pergunta que fica nessa literatura, né? Até que ponto as pessoas podem aprender e se preparar para o empreendedorismo antes de começar o seu negócio? Aqui vai ficar mais fácil de vocês entenderem a taxonomia de Anderson, tá? Então, aqui no canto, ó, a gente tem a dimensão de conhecimento, que é o conhecimento factual, ou seja, de fatos, o conhecimento de conceitos, o conhecimento de processos e o conhecimento metacognitivo, que é quando eu aprendo a aprender. A metacognição tem a ver com eu comigo mesmo. E já aqui, a gente tem os níveis do processo cognitivo, que vão desde relembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, sempre que você cria um objetivo instrucional, ele se enquadra aqui. Então, por exemplo, vamos supor que o objetivo geral da minha disciplina seja, né? Os alunos devem aprender a identificar e avaliar oportunidades de negócios. Então, dentro dessa taxonomia, eu considero que existe uma hierarquia. Para que o aluno consiga chegar lá no final, avaliando oportunidades de negócios, ele precisa começar da parte mais básica. Então, ele precisa começar aqui, relembrando, entendendo. Então, veja, ó, a primeira coisa que eu espero que o aluno seja capaz, ele tem que saber lembrar fontes de oportunidades de negócio. Ele tem que reconhecer as características de oportunidades de negócio. Ele tem que comparar diferentes segmentos. Então, aí eu venho encaixando, né? O comparar já é um processo que tem a ver com entender. Ele tem que analisar o seu próprio interesse, né? Ver qual é o tipo de negócio que mais interessa. Então, essa é uma meta cognitiva. É análise, mas é análise de mim comigo mesmo. E chega até aqui nos mais complexos, como, por exemplo, calcular o investimento requerido, organizar as informações, decidir se vai seguir ou não, até a criação de protótipos, que aí já chega aqui no nível final, né, o de criação de fato ou de avaliação. Então, a proposta que eu faço, que embasou toda a minha tese, é que os objetivos de ensino deveriam ser descritos dessa maneira para qualquer disciplina, porque aí você consegue medir de uma forma muito mais fácil. E o professor consegue preparar todas as aulas e o material baseado nisso, tá? E aí eu também faço nesse uma revisão dos testes situacionais, teste de julgamento situacional, né? Então ele é uma medida de baixa fidelidade, uma simulação de baixa fidelidade, que ele começou a ser usado em processos seletivos. Então, na hora que eu ia selecionar um novo funcionário, eu apresentava uma situação e perguntava o que ele faria, mas aí as pessoas perceberam que ele podia ser usado na aprendizagem também. Eles conseguem avaliar competências relacionadas ao trabalho e podem ser melhores preditores de performance do que outros métodos, tá? Então, eles, por ser baseado em comportamento, ele prediz melhor o que a pessoa faria. Então, aqui eu apresento como ele deve ser desenvolvido, que é, primeiro, fazendo uma análise do trabalho em si, do que a pessoa teria que saber fazer, uma análise desses objetivos, depois desenvolver as opções de respostas e depois desenvolver os scoring keys, que aí são os métodos de correção, que foi isso que eu fiz lá no terceiro estudo, e vocês vão ver que é a parte talvez mais complexa. E aí são vários os problemas que a gente tem que ver com testes situacionais, tá? Então, o tamanho do item pode influenciar na resposta. Se for um item muito grande ou muito pequeno, que tem pouco detalhe, ele vai dar uma resposta pior. Se vão ser testes interativos ou não. Então, para quem achar isso interessante, dá para fazer teste situacional, por exemplo, com vídeo. Dá para fazer que a resposta do aluno mude em relação, dependendo da resposta que ele dá na questão 1, a resposta na questão 2, a pergunta 2 vai ser diferente. Existe a possibilidade de ser respostas abertas, de ser de múltipla escolha, de fazer desenho. É uma área muito ampla, eu achei assim muito incrível estudar isso, porque tem muita possibilidade mesmo, tá? Os meus foram de questões abertas, porque eu achei impossível mensurar empreendedorismo com questão de múltipla escolha. A questão ficaria óbvia, né? A resposta certa ia ficar óbvia. A pessoa ia ler todas as alternativas e ia ver qual é a certa. Então, eu fiz aberto e aí foi isso que me deu um trabalhão. O tipo de instrução de respostas também muda. Então, tem testes que perguntam o que você deveria fazer e outras perguntam o que você faria.
E se você quer medir comportamentos, você tem que usar o do que você faria. Porque quando você usa o que você deveria fazer, a pessoa deve estar respondendo a respeito de regras que ela imagina e não o que ela faria de fato. Tá? Existe uma grande crítica na literatura em relação à confiabilidade dos testes, e é por isso que eu fiz um processo tão extenso, tanto na elaboração deles, quanto no desenvolvimento dos scoring keys. Eu usei várias das estratégias propostas, porque se o método de correção não é adequado, isso invalida como você está usando, né? Então, sempre é necessário usar um método de correção que seja mais adequado para o tipo de teste que você usou, e você precisa de especialistas para isso. Existe a possibilidade da pessoa fingir, né, mentir na resposta, ou dela aprender a fazer o teste. Mas tudo isso também é possível nos pré-testes, de pegar tudo isso, tá? Então, nas conclusões desse ensaio teórico, eu reforço, né, que deveria ser criada uma taxonomia comum para o ensino de empreendedorismo, que deveria ser comum para o mundo todo, inclusive, né? A gente deveria saber o que a gente espera de uma disciplina de empreendedorismo, e não ficar cada professor começando do zero, criando seu curso do zero, misturando com administração, misturando com um monte de outras coisas. E essa é uma crítica que vem desde os artigos lá da década de 80 e que até hoje não foi resolvida. Os professores também deveriam descrever os seus objetivos de ensino de acordo com os níveis de complexidade. E eu achei até muito interessante, porque eu consegui, no ano passado, um livro com artigos que foram publicados em 2018 e 2019, quando eu estava atualizando a minha revisão de literatura. E até então eu nunca tinha visto ninguém fazer isso, de misturar algo que vinha da psicologia instrucional e jogar no empreendedorismo. E nesse livro, é um livro que reuniu muitos artigos novos, né? 4 deles já usavam a psicologia instrucional nesse sentido, não com a taxonomia de Anderson, eles usavam outras, mas é uma tendência de misturar as áreas mesmo, porque senão a gente não chega em lugar nenhum, tá? E aí, depois que eu escolho os objetivos, eu tenho que alinhar as atividades, as formas de metodologia que eu utilizo. E seria muito importante, né, que como a aprendizagem depende do contexto, na hora de fazer uma avaliação de um curso, as pessoas deveriam descrever qual é esse contexto. Então, no meu, eu descrevi bastante qual era o contexto de ensino e tudo mais, tá? E aí eu proponho, então, né, o uso de formas mais objetivas de avaliação, como os testes situacionais, e uma grande necessidade de pesquisas longitudinais com grupos controle. Ok? Deixa eu ver se teve alguma dúvida. Esse eu não acho que não tem tanta dúvida diferente, porque ele já é parecido com o que eu falei na introdução, né? A Marisa perguntou, tem alguma questão sobre a atuação do aluno antes? Sim, no último artigo eu fiz o controle disso, ela entra como covariável. Se o aluno já tinha tido negócio, se ele já tinha feito o curso do aluno, eu consegui controlar, tá? Então, esses dois, o primeiro foi para ter um panorama geral, o segundo foi o ensaio teórico. Então, vocês estão vendo que tem algumas repetições, né, na tese, mas ficou interessante porque deu para fazer vários artigos diferentes, que eles têm um pouquinho de sobreposição na parte do argumento, mas que os resultados são muito diferentes. Então, eu gostei muito do formato. E aí, no terceiro artigo, eu fiz só focada no desenvolvimento dos testes. Eu explico como foram criados e validados os testes situacionais. Vamos para ele. Deixa eu só beber uma aguinha. A minha argumentação aqui vem que espera-se que o ensino de empreendedorismo seja inovador, mas as práticas de avaliação são completamente tradicionais. Então, os professores e pesquisadores não inovam, né, nem na forma de avaliar. E aí, mais uma vez, reforço sobre a questão que se usa muito prova, né, e mede-se muito a intenção, e aí propõe os testes situacionais e tudo mais. Então, vocês veem que tem uma sobreposição, é normal, tá? Quem for fazer em artigos vai ter uma repetição de um para o outro, mas é tranquilo. E os testes situacionais, inclusive, podem servir para os professores tomarem decisões em relação à disciplina. Ele pode ser uma ferramenta de aprendizagem também, tá? Então, aqui, eu falo bastante sobre o que constitui a prática de empreendedorismo,
que é realmente a geração de novas ideias, o uso do design thinking, do customer development, o pitch, protótipos. Então, isso é o que é considerado pela literatura como a prática do empreendedorismo, mas que a gente viu lá no primeiro artigo que é muito pouco citado, apesar das pessoas falarem que seus cursos são práticos, né? Na verdade, o conteúdo não é. E, na maioria das vezes, aliás, essas atividades aqui requerem que o aluno não apenas relembre os conteúdos, mas ele realmente tem que fazer. Então, o interessante de ensinar, por exemplo, design thinking é que ele não adianta nada ele lembrar quais são as etapas do design thinking. Ele só vai aprender se ele realmente fizer alguma coisa, né? Então, aqui é que eu explico um pouco disso. Então, o Customer Development vai falar que o aluno deve ir ao mercado testar o seu produto mínimo viável. O Design Thinking é muito mais baseado no cliente do que na ideia do próprio empreendedor. E essas são práticas que fazem o aluno agir e não somente planejar. Tá? Aqui eu uso uma taxonomia, que é a do Kirkpatrick, que também é uma taxonomia que avalia treinamentos, ela é anterior à do Anderson. Então, quando a gente fala de como a pessoa se sente a partir de um curso, a primeira etapa de avaliação é a reação. São aqueles questionários que a gente faz para perguntar se a pessoa gostou ou não do curso, se ela achou interessante ou não. Até no SEI a gente fazia isso em cada aula do FG Empreende, né? Então, é uma avaliação de reação, somente para ver quais são as percepções. E aí, fazendo um paralelo dela com as avaliações existentes, uma taxonomia de reação seria somente para ver as percepções da pessoa em relação à disciplina, se ela tem intenção ou não. Aí, o segundo nível que o Kirkpatrick propõe é realmente a pessoa aprender, realmente demonstrar um comportamento. E o último nível do Kirkpatrick é o de resultados, que é um nível bem difícil de avaliar. Quando a gente fala, por exemplo, de empresa, suponha que eu dei um treinamento sobre feedback. Eu consigo ver se a pessoa gostou do treinamento de feedback, se ela aprendeu, se ela passou a fazer feedbacks do jeito certo no dia a dia. E aí o nível de resultado seria ver que tanto que esse treinamento gerou de dinheiro para a empresa, ou economizou em dinheiro para a empresa. Então é um nível bem difícil de chegar. Que no empreendedorismo a gente poderia medir o resultado final esperado, seria qual é o número de empresas que foram criadas pelos alunos, qual é o número de empregos que eles geraram, ou quanto eles conseguiram fazer empresas existentes crescerem. Então dá para fazer aí esse paralelo entre as duas áreas. E aí, então, no método, eu descrevo bastante o curso. Para muitos que já conhecem, vou falar rapidinho, mas o FG Empreende, né, tem 32 horas, ele é um curso de extensão, uma disciplina de extensão. São feitos 8 encontros de 4 horas cada. O objetivo geral dele é o desenvolvimento de competências empreendedoras na comunidade acadêmica. O FG Empreende combina metodologias ativas e também passivas. Então, a gente tem aulas, tem discussões de casos, mas também tem o desenvolvimento de modelos de negócios, tem a validação da ideia com clientes, tem atividades que estimulam a venda do produto, que a gente faz uma atividade no primeiro dia que as pessoas têm que vender. E alguns dos conteúdos são pesquisa de mercado, comportamento empreendedor, design thinking, customer development, o business model canvas e o pitch. Então, no artigo eu faço uma longa descrição exatamente porque é uma lacuna, as pessoas normalmente não descrevem o que elas estão avaliando. Então, outra pessoa que pegue a sua escala não vai saber se ela pode usar na disciplina dela também. Então, vendo isso aqui, a pessoa vê, não, meu curso é mais ou menos parecido, então eu posso usar os testes dela. Se meu curso não for parecido, eu tenho que elaborar um outro baseado no mesmo método. Vocês vão ver que a minha tese é muito também, uma das grandes inovações dela é no método, tanto no método que eu usei, quanto no método de avaliação. Então, a pessoa pode pegar isso aqui e replicar. Então, o que eu fiz para desenvolver os testes? E aí, várias das pessoas aí desse grupo me ajudaram muito. Fernanda e Daniel sofreram muito, inclusive, comigo, nessa etapa. E eu sou muito grata com isso. Emília também ajudou bastante, todo mundo envolvido. Então, a primeira etapa foi a análise dos materiais de curso, e aí realmente olhar todos os slides, olhar todo o conteúdo e tudo mais. Depois, um grupo focal
com professores do curso e com o coordenador, que foi um grupo focal que a gente fez lá atrás, que o Cândido também participou, então essa etapa entra aqui, que era para elaborar as competências que essa disciplina era capaz de ensinar. Depois disso, eu fiz vários grupos focais ao longo dos anos mesmo, tá? Eu fiz 2 por ano do meu doutorado com alunos, e aí foi elaborada a primeira versão dos testes. Eles passaram por validação de experts, que são professores de empreendedorismo, pesquisadores de empreendedorismo e também empreendedores. Aí depois eles passaram pela validação semântica, que constitui em mostrar para o aluno o teste e ver se ele entendeu todas as perguntas, se ele entendeu as instruções, se tem algum termo que ele não usaria. Porque, por exemplo, se eu falo pitch e as pessoas não sabem ainda o que é pitch, elas vão errar a questão, não porque elas não sabem fazer uma apresentação, mas porque elas não sabem o que é pitch. Então, eu tive que fazer toda essa adaptação. Aí, a 7ª etapa, que foi a mais complicada, foi a de definição dos scoring keys, que foi a elaboração realmente das planilhas de correção. Depois eu vou mostrar ali na frente para vocês verem como elas ficaram. Depois eu fiz uma validação empírica, que foi aplicar para uma grande amostra de alunos. Eu já não lembro mais o número, mas foi tipo 102 alunos que aplicaram que responderam o teste e que ainda não eram os meus respondentes oficiais. Aí eu corrigi e analisei essas respostas para desenvolver realmente a planilha, né, de correção, e que eu usei depois. Depois foi feita uma segunda validação empírica, que aqui já era diferente. Eu dei, nessa primeira validação aqui, ó, eu dei, são 3 testes diferentes, porque eu ia fazer pré e pós-testes. Então, eu dei mais ou menos 30 e poucas pessoas responderam cada um deles. 30 e poucos o 1, 30 e poucos o 2, 30 e poucos o 3. Na segunda validação, eu precisava que as mesmas pessoas respondessem os mesmos testes. Por quê? Se eu faço uma situação mais fácil no pré-teste e uma mais difícil no pós-teste e uma mais fácil no pós-teste 2, eu posso estar invalidando os meus resultados. Então, eu precisava ter certeza que as 3 situações eram equivalentes, que os 3 testes eram equivalentes, que eles iam medir o mesmo nível de competência. Então, aqui eu consegui 70 e poucos alunos que responderam os 3. Essas 2 partes são as mais difíceis, tá? Essa aqui de definir os scoring keys, que foi uma etapa que a Fernanda, o Daniel, o Tassiano, o Altair participaram, que era saber qual é a resposta certa, ideal, esperada e qual é a pior resposta esperada. E aí depois, na hora que corrigimos todas elas, eu tive que criar uma planilha que apoiasse a correção. Por quê? Como eu tenho questões abertas, se eu não faço essa planilha, se corretores diferentes corrigem as provas, eu tenho notas diferentes. Então, eu não queria deixar dependente do meu julgamento. Não pode ser, só funciona se a Luciana corrigir os testes. Não, tem que ser qualquer pessoa no mundo corrigindo os testes, elas têm que obter os mesmos resultados do que eu obtive. E por isso que foi tão difícil fazer, mas deu certo. Vou mostrar como. E aí, além disso, eu tive que aplicar os questionários, corrigir todos eles, fazer os testes de equivalência, que eu fiz com o teste de Wilcoxon, para ver se as notas realmente davam iguais nas 3 versões, porque senão significaria que um teste estava mais fácil ou mais difícil que o outro, tá? Então, aqui tem as 3 situações, vocês vão ver que o tamanho é diferente. Como funcionou? Cada teste apresentava uma situação geral para o aluno, que envolvia ele perceber uma oportunidade de negócio, ver que era uma oportunidade legal, e aí nessa situação tinha quanto que ele tem para começar o negócio e o que faltava, né? Então nessa aqui, por exemplo, era uma oportunidade que as pessoas estão consumindo de forma mais saudável, e aí ele teve a ideia de fazer uma caixa que ia com snacks, né? Que a pessoa pagaria por assinatura, e ele tinha somente R$2.000 e não tinha espaço físico, nem sócios e parceiros. Então, ele teria que responder perguntas a partir disso. As 3 situações eram parecidas, então, nas 3, eu dei mais ou menos o mesmo nível de informação, eu falo que é uma oportunidade, falo como funcionaria. Nas 3, eles têm modelo de assinatura,
O valor de dinheiro varia de uma para outra, uma foi 2, uma foi 4, uma foi 3, mas isso não fez diferença, porque eles consideravam que era o mesmo tanto. E nos 3 casos, eles não tinham nem o espaço físico e nem potenciais parceiros, tá? Então, a situação era apresentada no início e a partir da situação eles tinham que responder as perguntas. Aí, como que as perguntas foram elaboradas? Baseadas no objetivo instrucional. Então, assim, para cada objetivo vinha um item, né? Então, a primeira pergunta era: como você faria para saber se essa é realmente uma boa oportunidade de negócios, considerando que você só quer atender a região de Goiânia? Como você faria para definir o seu público-alvo, né, os seus clientes? O que você faria para entender se o modelo de assinatura é realmente o que o público deseja? Aí os testes eram em português, tá, gente? Eu fiz a tradução reversa, mas não foi um processo super rigoroso como tem que ser a adaptação, eu até cito como uma das limitações, porque o objetivo da tese não era desenvolver um questionário em inglês validado, né? Era fazer a avaliação. Mas como eu fiz a tradução reversa bem certinho, eu imagino que ele esteja adequado. Eu só não fiz adaptação transcultural, que chama, que é aplicar com alunos que falam inglês e checar o resultado. Então, aqui vinha, né, a proposta de valor, que tipo de relacionamento ele queria estabelecer com o cliente, que canais esse aluno usaria, como ele produziria um protótipo, quais recursos ele precisaria ter, quais atividades ele precisaria fazer, todas as perguntas baseadas no Canvas. Quais parceiros ou sócios ele escolheria, né? Quais seriam as principais fontes de curso do negócio, como ele ia definir o preço do produto, como ele ia conseguir fontes de financiamento para o negócio, como que ele escolheria sócios e como ele faria um pitch. Aqui, essa questão do pitch, ele deveria realmente escrever os tópicos que ele usaria no pitch. Então, essas foram as 15 questões elaboradas a partir de todas aquelas etapas lá que eu falei. Aí, só para vocês verem como que ficaram as correction sheets. Eu não coloquei nem ela inteira aqui, mas depois eu posso mostrar, elas são anexos enormes. Então, por exemplo, na primeira questão, se a pessoa falasse qual era a dor do mercado ou o problema que ela quer resolver com o negócio, ela ganhava 4 pontos. Se ela falasse qual é a solução proposta, mais 4 pontos. Se ela falasse o tamanho do mercado, que ela ia avaliar, né, aliás, o tamanho do mercado, 3 pontos. Que ela ia avaliar outros negócios que resolviam o mesmo problema, 3 pontos. Então, assim, não, mentira, essa aqui não é a primeira, não, essa é a do pitch, por isso que eu estava estranhando. Então, por exemplo, a pessoa falou no pitch, qual é a dor de mercado, qual é a solução, qual é o tamanho do mercado, como que a solução dela é diferente de outras, como que ela vai ganhar dinheiro, qual é a capacidade técnica que eles têm, se validou ou não com clientes e o investimento inicial. Vejam que a soma vai dar mais do que 10. Mas o uso da correction sheet é assim, você vai... Cada coisa que a pessoa falou na questão, você olha quantos pontos vale. Se chegar em 10, a nota é 10. Agora, suponha que a pessoa só tenha falado que eles fizeram validação com clientes e falado qual é a solução proposta. Então, 4 mais 3, a nota dessa pessoa é 7. Suponha que a única coisa que esse aluno citou na questão foi o investimento inicial. Então, ele vai tirar só 3. Suponha que a única coisa que ele falou foi o tamanho do mercado. Ele tira só 3. Suponha que ele falou o tamanho do mercado e como ela é diferente. Ele tira 6. Entenderam isso? Depois vocês me contam se entenderam. Então, por que eu tive que fazer assim? Gente, eu juro para vocês, eu fiquei uns 6 meses nisso. Porque eu cheguei a perder a esperança. Eu achei que eu não ia defender. Porque eu não tinha mais ideia de como eu ia conseguir fazer essa correction sheet funcionar. Porque eu errei, eu fiquei pensando em ter uma resposta ideal. E aí, na hora que eu ia corrigir, é claro que as pessoas não respondiam igual. E aí, eu tinha ou uma nota 0, ou uma nota 5, que era mais ou menos certo, ou uma nota 10. Então, eu tive que voltar de novo em tudo que os professores tinham corrigido, que a Fê e o Dan participaram, deram as notas. Mas aí, eu tive que fazer mais outro grupo focal com outros professores de fora para chegar nesses pesos aqui. E aí, funcionou. Então, assim, quem responde tudo, tira 10. Ele não vai tirar 20 e tantos. Mas quem responde só uma coisa, tira 4, tira 3. Essa questão especificamente teve 4 e 3 só. Acho até que não tá ela toda, mas tem outras questões que tem 1, 2, de 1 a 10, tá? Depende do peso que eles resolveram dar.
Então, ficou de tal forma que qualquer pessoa que pegue as minhas planilhas de correção, ela lê a questão e lê a minha planilha, ela consegue dar a mesma nota que eu. E aí, o que eu fiz para comprovar isso? Eu peguei pessoas para corrigir usando a minha correction sheet e tive concordância. Então, eu tive um concordante de mais ou menos 97, 98%. Então, isso prova que quando a pessoa usava a mesma planilha, eu fiz uma correlação nesse caso. Aí eu consegui provar que quando ela usava a mesma planilha que eu, a nota era igual. Nem foi 97, foi 99, alguma coisa de um pesquisador e 98, alguma coisa do outro. Então, deu certo. Bom, e aí na discussão eu venho, né, falando de tudo aquilo que a gente já falou. Aqui eu discuto muito mais a validade dos testes, tá? Então, que eu usei uma estratégia híbrida de scoring keys, porque eu nem dei só a nota como faria de certo ou errado se fosse uma questão de múltipla escolha, e nem deixei a questão aberta livre para o corretor. Então, eu misturei as duas estratégias, dando uma nota para cada possível resposta das pessoas. E essa foi uma das contribuições do artigo, né? Ter feito as correction sheets. Seguir, então, todos esses os passos propostos por Livings e Soet, que são a referência em teste situacional. Foi usada a taxonomia de Anderson, como vocês viram. E, assim, até onde eu sei, é a primeira vez que alguém avaliou dessa maneira o ensino de empreendedorismo. Então, as questões são abertas, mas eu usei a validação teórica, baseada em experts e baseada na aplicação empírica. Então, isso mostra que os testes são objetivos. Então, assim, eu fiz validei os conteúdos na teoria de empreendedorismo, quanto obtive respostas dos experts, quanto obtive respostas de uma grande base de respondentes para pegar a variação das respostas. Isso é importante dizer também. Então, assim, se eu não tivesse feito a aplicação para aquelas mais de 100 pessoas no início, eu não saberia qual era o número de possíveis respostas existentes. Eu ia imaginar da minha cabeça. Mas não, eu fiz a aplicação. Então, para cada questão, são 15 questões, eu tive 100 respostas diferentes. Então, dava para saber, por exemplo, desde não sei até inventar alguma coisa, até uma outra resposta. Por isso que deu para fazer essa forma de correção objetiva, tá? O uso dessas correction sheets é bastante inovador. Não tinha na literatura de testes situacionais nada que explicava como fazer dessa maneira. Eles até citam esse uso de ferramenta, mas eles não explicam como fazer. Então, eu meio que criei um método próprio, que foi validado pelos experts, né? Então, esse tipo de teste pode ser aplicado para cursos que tenham objetivos parecidos, mas se você quiser avaliar uma disciplina que não é parecida com a minha, é só seguir aqueles mesmos processos que dá para fazer. Ok, vou dar uma pausa para ver como vocês estão, porque eu sei que essa parte é mais difícil. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, gente? Deu para entender? Sim, Luciana, está bem claro, muito bom. Agora, tem no chat, acho que você está com acesso aí, tem algumas questões. Uma questão da Grace. Sim, se eu detalho sim. Tá bem passo a passo. Inclusive, tá no artigo. Eu meio que me arrisquei desses artigos, porque eles estão bem grandes. O último, ele tem mais de 40 páginas. E eu peguei e mandei ele para Journal of Business Venturing, né? E ele passou pelo desk review e tá na avaliação dos avaliadores. Então, eles não negaram o artigo pelo tamanho. Eu falei, eu vou arriscar. Esse dos testes situacionais também, eu mandei para Entrepreneurship, Research and Pedagogy, eu acho que chama, que é a que tem o maior fator de impacto de ensino de empreendedorismo. E eles também não falavam em número de páginas, então eu procurei, isso eu definia antes de terminar de escrever, tá? Eu já sabia para qual revista eu ia mandar cada artigo, já escrevi tudo pensado para isso. E aí, essa também, inclusive, eles já me devolveram pedindo as alterações, foram poucas, então acho que ele vai ser aprovado.
Então, estou fazendo as correções. Então, eu meio que arrisquei mesmo, mas está tudo bem detalhado no artigo, tá, Grace? Aí depois que se for publicado ou não, tá, eu te mando. Bom, e aí o último artigo, talvez vocês já estejam cansados de me ouvir, mas é porque cansa mesmo. São 4 anos fazendo isso. Aí vem a aplicação longitudinal, tá? Eu vou dar uma pulada na parte que eu explico a introdução, porque vocês já cansaram de ver. Na verdade, aqui eu até pulei mesmo, ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei os artigos que foram publicados entre 2015 e 2019. Então, de propósito, eu peguei dos últimos 5 anos, já pensando que era só um artigo, né, da tese, e eu analisei. Desses 26 artigos que avaliavam impactos do ensino de empreendedorismo, 19 deles tinham desenho cross-section, né, só uma medida no tempo. Então, quer dizer, lá desde 2003, as pessoas estão implorando por pesquisas longitudinais, e nos últimos 5 anos, a maioria ainda era com uma única medida. E 23 dos 26 usa questionários de autorrelato. Outros usaram, tipo, entrevistas, coisas assim, mas ninguém usou nada parecido com teste situacional. Continua sendo, né, o principal indicador intenção de abrir o negócio, mesmo as pessoas tendo falado 1000 vezes que isso não funciona. Não é suficiente, né? Então, eu mostro lá, faço toda uma tabela nesse artigo, mostrando que, apesar das críticas, ainda continua tudo igual. E aí venho com a minha proposta. Então, esse artigo ele é tanto teórico quanto descritivo, e ele usa uma abordagem mista e longitudinal, tá? Por quê? Eu coloquei de volta, isso também foi uma coisa que eu fiz, que eu achei cansativo, mas eu achei interessante. Então, eu repito nesse artigo o processo de elaboração dos questionários com palavras completamente diferentes, porque eu não podia me autoplagiar. Mas eu preferi fazer isso, porque aí ele teve uma etapa qual e uma etapa quant. Então, aqui eu repito todas as entrevistas, grupos focais, elaboração das correction sheets e tudo mais. E também cito aquele meu artigo que o Lorival perguntou, que é da Regep, que é de competências empreendedoras. Também cito ele aqui, porque ele já tinha sido publicado, e mostro como ele teria sido desenvolvido. E a etapa quantitativa já é o quase experimento, tá? O quase experimento foi feito da seguinte forma. O grupo experimental foi feito pelos alunos que participaram do FG Empreende, do curso de empreendedorismo. E o grupo controle de alunos que não participaram, mas que demonstraram interesse em empreendedorismo. Então, esses estudantes eu consegui pedindo para vários professores mesmo de vários cursos, tá? Depois vocês vão ver aqui. E eu fiz as coletas antes do curso, no primeiro dia de aula, logo depois do curso, no último dia de aula, e o follow-up, que foi 3 meses depois. E as mesmas medidas foram mantidas para o grupo controle e experimental, tá? Aí aqui, só para vocês verem o que eu fiz. Como o meu teste de competência também foi baseado em objetivo instrucional, eu consegui parear os dois. Então, por exemplo, o que você faria para escolher o seu público-alvo, que era o teste situacional 2, foi pareado com o item de competência, que era: eu consigo selecionar corretamente os segmentos de mercado que vou usar. Então, eu consegui fazer esse pareamento. Tá? Por que eu fiz isso, gente? Para vocês entenderem. Para obter uma evidência de validade convergente, que a gente chama, que dá muito mais força para o teste. Então, se a mesma pessoa que mais aumentou a sua nota de um teste para o outro também é a que se percebeu como mais competente, eu tenho provas de que o teste situacional funciona. Não é nem de que o curso funciona, eu tenho prova de que esse teste está medindo certo, tá? Então, foi por isso que eu quis aplicar. Coitados dos alunos que tiveram que responder um negócio gigante, todos muito lindos, muito fofos, mas aí a estratégia que eu usei foi realmente dar prêmios para eles, né? Então, não se pode dar prêmio em dinheiro, mas eu dei, quem fizesse os 3 iria ganhar um curso depois na Empreende. Então, aqui, como eu falei, né, o pré-teste no primeiro dia, o pós-teste no último dia do curso, 2 meses depois, né, o curso tem 2 meses, e o follow-up 3 meses depois, tá? Todos eles preencheram o termo de consentimento,
O projeto foi submetido no Comitê de Ética, tanto na UFG quanto na UNB. O instrumento, então, o questionário tinha 4 partes. A primeira com as instruções, a segunda com os testes situacionais e os 15 itens, a terceira com o questionário de competências, que a nota ia de 0 a 10, o quanto ele acreditava ter aquela competência, e a quarta parte eram questões demográficas, questões de background desses alunos, então se ele já tinha tido negócio, se os pais eram empreendedores, se ele participou de empresa júnior, se ele fez intercâmbio, tudo isso. E também tinha uma única pergunta se ele tinha ou não intenção de abrir o negócio. O tempo variou de 18 a 62 minutos e a média aí foi de 25. O que eu fiz para tentar evitar a perda de sujeitos? Que é uma coisa que a gente faz, você precisa elaborar essa estratégia desde o início da pesquisa longitudinal. Se você não pensa antes o que você vai fazer, você pode chegar na sua terceira onda sem ninguém. Então, o que eu fiz? Eu sempre expliquei os benefícios da pesquisa, criei grupos de WhatsApp com os respondentes e dei esse curso complementar, né, para quem participasse nas 3 ondas. Então, assim, a literatura de pesquisa longitudinal mostra que estar próximo desse aluno sempre, desse respondente, aliás, sempre, faz com que ele se lembre de você, continue gostando de você e queira responder. Então, os grupos de WhatsApp foram uma ótima estratégia. Mas na vida real, as pessoas usam coisas muito diversas, até, tipo, mandar carta, mandar um cartão de aniversário, porque tem pesquisa que dura 10 anos, né? Então, o pesquisador tem que ficar toda hora entrando em contato com essa pessoa. E os professores das disciplinas também me ajudaram bastante, tá? Nesse sentido. Eu não sei se a Mari tá aí, acho que não, né? Mas a Mari também me ajudou bastante nisso. Aí, bom, eu elaborei as minhas hipóteses, né? A minha hipótese é que não teria diferença nos scores. Isso é importante. A minha avaliação foi do score. Então, da nota do pós-teste menos o pré-teste e da nota do follow-up, que é o pós-teste 2, menos o pré-teste. Então, eu tenho um score, um número. E aí, eu hipotetizei, baseado na literatura, que não existiria diferença nos scores entre o grupo controle e o grupo experimental no pré-teste, ou seja, as pessoas entram iguais, que os scores obtidos pelo grupo experimental no pós-teste seriam maiores do que ele obteve, ou do que o grupo controle obteve, e que os scores do grupo experimental no follow-up seriam maiores que os scores do grupo controle. Então, essas aqui são as hipóteses entre grupos. E aí, depois vem as hipóteses intra-grupo, né? Então, o grupo experimental, eu hipotetizei que o pós-teste, o score do pós-teste seria maior do que o do pré-teste, e que o do follow-up seria menor que o pós-teste. Por quê, gente? Todas as pesquisas mostram que a aprendizagem decai. Então, é muito comum, todas não, mas é muito comum na literatura de aprendizagem, que a pessoa aprenda, na primeira onda ela tira uma nota muito alta, e no follow-up essa nota caia. Inclusive, eu tive um amigo do doutorado que na pesquisa dele, o aluno chegou no follow-up, 3 meses depois, os alunos estavam iguais ao pré-teste. Ou seja, eles não conseguiram reter nada, eles aprenderam, fizeram a prova e na hora que eles fizeram o segundo teste situacional 3 meses depois, eles já não sabiam mais nada. Isso quer dizer que o curso não resolveu muito. Então, baseada nessa literatura, eu também hipotetizei que meu follow-up seria menor do que o pós-teste, tá? E que o grupo controle ia se manter sempre igual. Então, aqui tem uma figurinha que explica, né, que as pessoas gostam de figurinha. Aqui está o meu número de respondentes. Eu tive 107 no pré-teste, contra 47 do grupo controle, 81 e 40, 56 e 32. Estatisticamente foi válido, tá? Depois eu posso explicar essas análises em detalhe, mas mesmo os grupos sendo menores, o grupo controle não precisa necessariamente ter o mesmo tamanho do grupo experimental para funcionar. Ele só precisa dar os resultados que ele funciona. Então, aqui as minhas variáveis, né? A aprendizagem foi a variável dependente, que eram esses scores da mudança, como eu falei. Então, pós-teste era o score do pós-teste menos do pré-teste, follow-up relativo, o score do follow-up menos do pré-teste. E o score de competências também foi criado. Então, a nota que o aluno se deu para competência no pós menos do pré. Eram as minhas variáveis. As variáveis independentes, o curso, série experimental, grupo controle, o tempo, as variáveis dependentes
e o background. Isso foi uma decisão importante. Eu não fiz mancovas. Eu não usei eles como covariáveis, porque eles não atendiam os pressupostos para fazer mancova. Então, eu usei como variável independente. Posso explicar isso também depois em detalhes, se alguém tiver dúvida sobre esses métodos. Mas porque se eu colocasse como covariável, não ia rodar, tá? Então, aqui, as notas foram corrigidas por mim, 5.445 respostas. E aí, o que eu fiz? Também foi uma atividade difícil. Eu tive que... eu numerei todas elas, mas eu lancei numa planilha para eu saber de quem era, e aí depois eu misturei todas as provas para eu não saber mais se era pré-teste, se era pós-teste. Eu não tinha como eu saber. Eu fiz todo um código para isso, para que eu pudesse corrigir, porque até então a minha intenção era que outras pessoas corrigissem para evitar algum viés. Mas, sinceramente, eu não tinha mais coragem de pedir para ninguém me ajudar nisso. Afinal, eram 5.445 respostas. E eu já tinha feito todos os meus amigos corrigirem mais de 300 questões. Então, o que eu fiz, que é uma solução até que é proposta na literatura, foi misturar os testes. Eu não sabia mais qual que era qual. Eles tinham só um códigozinho no final da página. Mas se eu não olhasse na planilha, eu não conseguia saber qual era. E aí usei as planilhas. E aí tive uma outra professora que corrigiu uma subamostra que teve essa concordância bastante alta, então foi tranquilo, mostrou que eu estava corrigindo certo, que não tinha viés. Para testar a primeira hipótese, se os grupos entraram iguais, né, se grupo controle e experimental eram iguais, eu fiz testes T, ANOVAs do tipo 2x2 para as outras hipóteses. Então, assim, apesar do meu método ser complexo, ele foi todo com ANOVA, 2x2, porque eu não consegui atender nenhum pressuposto para fazer MANOVA, e porque se eu fizesse MANOVA, eu ia acabar não medindo nada, porque eu tinha muitas variáveis independentes. Então, até que na prática, fazer as ANOVAs não foi tão difícil assim. A minha pesquisa foi muito mais difícil elaborar os scoring keys e corrigir, e decidir que método eu ia usar, porque depois que eu consegui decidir, não foi tão difícil assim. E aí, eu usei testes de Q quadrado para ver as relações entre variáveis de background, tá? Porque elas são dicotômicas. E regressões logísticas para comparar. Isso aqui foi uma análise que eu nem tinha pensado em fazer no início, mas que depois até um colega do meu grupo sugeriu, que foi fazer regressões logísticas para comparar quais eram melhores preditores do quanto o aluno aprendeu, se era o teste situacional ou o teste de competência. Então, foi uma contribuição a mais aí da pesquisa. E o que a gente fez também, como a minha orientadora é muito boa em método, nós conduzimos um Linear Mixed Model, que seria uma alternativa às ANOVAs. A gente já se precaveu. Como a ANOVA é questionada por alguns pesquisadores, a gente fez também o Linear Mixed Model usando o R, para ver se os resultados iam ser parecidos. Só que o problema é que ele não ia me dar os outputs da mesma forma. Então, eu fiz somente para buscar essa validade convergente, assim, para ver se os resultados iam ser parecidos, e realmente foram. Então, eu até, se algum avaliador criticar o método, até na banca, ninguém criticou, porque viu que eu fiz esse pareamento. E a minha banca ia ter pessoas muito quant, por isso que eu fiz isso, tá? Então, vamos lá para os resultados. Em 3 dos 15 testes, a diferença dos grupos foi estatisticamente significativa no pré-teste, favorecendo o grupo experimental. E olhando as estatísticas descritivas dos outros 11, só um que não deu isso, o grupo experimental pareceu também ter uma vantagem em relação ao grupo controle. Quando eu vi isso, eu quase morri. Porque o que isso significa? Que as pessoas entraram diferentes. Que o meu grupo experimental já era melhor. Ele já entrou sabendo mais do que o grupo controle. E aí eu pensei que isso ia invalidar minha pesquisa toda, mas não, existem várias soluções, tá? Aí a gente foi fazer uma varredura, né, para buscar se tinha motivo. Então, comparei os grupos em relação a características demográficas, em relação ao background, e aí a gente encontrou que os alunos que já tinham negócio, ou que já tinham tido negócio, ou que tinham pais empreendedores,
ou que tinham feito algum tipo de curso de empreendedorismo antes, tiveram notas melhores no pré-teste. É meio óbvio, né, que eles já tinham tido experiências antes com empreendedorismo. E aí, por que isso não invalida a minha pesquisa? Porque eu relatei isso. O grupo controle foi muito mais para ver o efeito no tempo, para controlar o efeito do tempo, do que isso. Tá? Então, como eu relatei isso como limitação, não invalida de modo nenhum o restante. As ANOVAs identificaram que efeitos de interação em vários dos itens. Aí eu explorei cada uma dessas interações usando testes T. E aqui, essa é a grande questão, né? Apesar de ter tido interação entre treinamento e tempo, essas diferenças sempre foram diferentes de zero. Então, o que era importante? Eu precisava garantir que o impacto da melhoria viesse só do treinamento e não dessa diferença inicial dos grupos. E aí, quando eu vejo esses efeitos de interação e faço teste T para cada um deles, eu vejo que sempre foi diferente de zero, significa que no grupo experimental, todas as mudanças, né, em relação ao pré-teste sempre foram maiores do que zero. Então, isso indica que houve uma melhora decorrente do treinamento e não do acaso. E isso era muito importante, porque eu poderia achar esse resultado vindo do acaso. Tá, então aqui mostra um pouco o quanto que as pessoas cresceram em cada questão. Eu vou falar um pouco disso mais à frente. O treinamento foi significativo para todos os testes, então as pessoas aprenderam todas aquelas competências. E o que eu fiz também? Eu criei 3 categorias de participantes. Então, aqueles participantes que as notas caíram 3 ou mais pontos em relação ao pré-teste e follow-up, aqueles que, na verdade, foi 3 para cada lado, né? Então, quem caiu 3 pontos, quem caiu 2 ou 1, quem manteve, quem aumentou 1 ou 2 ou quem aumentou 3. Para conseguir comparar esses grupos, e aí conseguia ver em quais questões as pessoas mais melhoraram. E eu identifiquei que as questões que as pessoas mais melhoraram, a mais de 3 pontos, um percentual grande que melhorou mais de 3 pontos, são exatamente as questões mais complexas. Então, um dos resultados é esse, que as pessoas melhoraram em todos os itens de competências, mas para as questões mais complexas, como elaborar protótipo, como validar modelo de negócio, como escolher sócio e fazer pitch, são as que as pessoas mais melhoraram, tá? A única questão que caiu um pouquinho do follow-up em relação ao pós-teste foi a questão 2, o teste situacional 2. Mas ainda assim, o follow-up manteve-se acima de 0. E para as outras 14 testes não teve efeito do tempo. Isso significa que a melhoria que a pessoa teve entre o pré e o pós-teste foi mantida no follow-up, pelo menos para 3 meses. E esse é um resultado que não se encontra com facilidade mesmo, tá? Vocês estão vendo a minha empolgação por isso. Porque quase todas as pesquisas longitudinais de outras áreas, porque no empreendedorismo nem tem ninguém que fez desse jeito, sempre cai. E no meu caso, para 2, caiu um pouquinho, mas que não acabou, mas continuou sendo um ganho. E para os outros 14 testes, não caiu, se manteve estável. Então, 3 meses depois, é como se a pessoa ainda lembrasse tudo que ela tinha aprendido no curso. É como se ela não tivesse perdido praticamente nada. Então, eu rejeitei a primeira hipótese de que eles entraram iguais, mas como eu falei, isso não era um problema. E também essa hipótese de que a aprendizagem ia ter decaimento, porque não teve, tá? E aí eu fiz a avaliação em relação às variáveis de background, com os testes Q quadrado, e comparei em relação, né, aos grupos, e não foram encontradas, tá? Nenhuma diferença significativa. Então, não teve nenhuma variável que explicou. O que eu fiz? Eu dividi os alunos entre os que mais melhoraram e os que menos melhoraram, né? Naquele grupo lá de 3 para trás, 3 para frente, para ver se alguma das características de background ou demográficas explicariam, por exemplo, se quem melhorou muito também é a pessoa que participou de EJ.
Se quem melhorou muito também é a pessoa que o pai é empreendedor. Não consegui significância em nada disso, não teve nenhuma relação que eu pudesse comprovar, né? Então, na minha pesquisa, não foi. E, além disso, eu comparei os testes situacionais com os de competências, encontrei uma correlação positiva entre eles, uma correlação bastante alta. Então, aqueles alunos que melhoraram as suas notas na prova, no teste situacional, também passaram a se ver como mais competentes, e essa melhoria é correlacionada. Então, por exemplo, a pessoa que subiu de 5 para 10 também passou a se ver normalmente de 5 para 10 mais competente. Não é 100%, mas é bem próximo, tá? E aí eu fiz 2 regressões logísticas para ver os questionários, e para testar isso. E aí, essa frase eu sempre tenho que ler, porque ela é difícil, né? Então, com os testes situacionais, sabendo quantos respondentes melhoraram ou pioraram seus resultados, tem mais chance de saber a qual grupo o aluno pertence do que quando a gente usa o teste de competências. Basicamente, isso quer dizer que o teste situacional é melhor, mas o resultado da regressão logística é esse, né? Se eu sei quanto a pessoa melhorou ou piorou, com o teste situacional eu consigo dizer a qual grupo ela pertence melhor do que com o teste de autorrelato. Tá? E aí vem a discussão, né? Então, assim, as situações foram em linha com o que os alunos aprenderam, então era um instrumento adequado. As correction sheets também foram usadas de forma cega, então o resultado é objetivo. Várias estratégias foram usadas para evitar a perda de sujeitos, né? E os resultados lindos sugerem que os alunos aprenderam e que essa aprendizagem ocorreu como resultado do treinamento e não por outras causas. Teria sido muito legal que eu tivesse tido ferramentas para avaliar explicações alternativas. E quem me ajudou aí nos cursos até sabe que eu tive os diários, que era para as pessoas escreverem no diário o que elas fizeram além do curso, para eu ver se tinha alguma outra explicação. Porém, pouquíssimos alunos preencheram, então eu não pude usar. Mas aquelas análises que eu fiz no início, para varrer os meus dados, que eu até usei o Linear Mixed Model, mostram que como as médias são diferentes de 0, então isso quer dizer que eu posso inferir que foi do treinamento e não de outra coisa, tá? O grupo experimental, né, teve notas mais altas no pós-teste e no follow-up comparado com o pré-teste, isso se manteve, né, a aprendizagem não caiu após 3 meses. E o mais interessante de tudo que eu achei foi que as melhores notas foram as das competências de maior objetivo instrucional. Então, as pessoas melhoraram muito, não naquelas competências, elas melhoraram em todas, mas na competência que ela só tinha que recordar, ela melhorou menos do que na competência que ela tinha que agir. E isso pode ser um indicativo de que a metodologia funciona, né? Não teve nenhuma característica que justificou essas diferenças, né? E também aquilo que eu comentei, né? Que as melhorias na aprendizagem foram também vistas como melhoria na percepção de competências. E que, como conclusão, os resultados indicam que a aprendizagem aconteceu e se manteve estável, tá? Aí, assim, o que eu coloco aqui como limitações, que pode ser que 3 meses não é um tempo suficiente para ver o decaimento, então eu sugiro em pesquisas futuras medir em tempos maiores para testar. Não testei essas explicações alternativas de outra maneira a não ser com testes estatísticos, então é uma sugestão futura. E uma coisa que eu acho que seria muito legal, que eu acho que se eu fosse fazer um pós-doc, eu faria isso, é medir no início também, nos 3 tempos, né? Além de medir a aprendizagem, medir também a motivação do aluno para aprender, a motivação dele para usar aquilo e até as emoções, porque depois, no final do doutorado, eu comecei a ler alguns novos artigos sobre emoção e ensino, e tem muita diferença, assim, quando a pessoa se envolve com aquilo, é muito diferente do que não. Existe até da pesquisa do Paulo Freire sobre aprendizagem significativa, né, que a pessoa aprende muito mais aquilo que é importante para ela, então eu mediria também essas outras coisas. E também aplicaria, talvez, que era uma coisa que eu quis no início, também comparar um curso que usava metodologias ativas com outro curso que usava metodologias passivas, só aula teórica.
mas também ficaria impossível, eu não teria terminado até hoje, porque vocês viram que já ficou bem complexo. Mas é uma sugestão para o futuro também. E aí, então, eu fecho, né, os 4 artigos, desde o de ver como estava o empreendedorismo no Brasil, propor um novo método, desenvolver os testes, até a aplicação longitudinal dele. Tá? Eu não vou falar essa parte toda aqui, gente, porque eu já falei isso tudo 1000 vezes aqui durante a apresentação, mas eu acho que ficou claro toda essa parte. E vocês podem me perguntar agora se tiverem dúvidas. Luciana, muito obrigado, né? E eu vou usar aqui a prerrogativa de moderador para fazer a primeira questão, né? Aproveitar. Tá bom. Tinha algumas bem específicas sobre a sua tese, assim, alguns pontos de aplicação, mas dado ao nosso tempo, que eu acho que as pessoas também querem aqui te questionar, então a minha questão vai mais no sentido da sua experiência toda trabalhando com educação e empreendedorismo e dessa nossa busca que sempre existiu e de alguma forma você mostrou isso na sua tese, que a gente precisa criar mais possibilidades, né, de experimentação, da prática para favorecer o empreendedorismo. Sim. A gente já tinha muita dificuldade de criar isso, né, num sistema presencial, né, dentro das universidades. Agora nós estamos com um novo desafio, né? Eu sei que lá na Semprende vocês também estão testando modelos online, né? Alguma luz no fim do túnel, Luciano? Como é que a gente trabalha isso online? Também estou procurando essa luz. Não, brincadeira, assim, o que eu consegui ver até agora é que se perde um pouco no trabalho em equipe, que é uma das competências para serem desenvolvidas, no trabalho em equipe presencial, né? Mas que é possível que essas pessoas trabalhem juntas, mesmo sem se encontrar, que elas façam validação com o cliente, mesmo sem encontrar o cliente presencialmente. E aí os protótipos digitais ganham uma importância ainda maior, né? Então, eu acho que é possível, sim. Agora, se a pesquisa de ensino de empreendedorismo já é escassa e de impacto também, sobre método online, eu diria que ela é quase que inexistente. Então, tá aí uma ótima oportunidade de pesquisa também para quem tiver interesse na área, que é talvez comparar, né, se for possível, tipo, pegar, por exemplo, os meus resultados de presencial e comparar um outro método no online, eu acho que dá para fazer. Mas eu acho que sim, dá para usar exercícios que ajudem a desenvolver as mesmas competências. Por isso que é tão importante definir bem o objetivo, porque aí você define a estratégia que te ajuda a alcançar aquele objetivo no final. Até o Daniel teve uma disciplina que foi assim, né, Dan? Que os alunos tiveram que fazer tudo online e deu certo. Bom, pelo menos eu tive a impressão. Enquanto o Daniel te responde, só dizer assim, as pessoas que quiserem fazer alguma questão para a gente ganhar tempo, por favor, postem a questão aí no chat. Ótimo. Daniel. Só compartilhando um pouquinho essa experiência, né? Esse semestre eu lecionei uma disciplina de criação e desenvolvimento de novos negócios e, de fato, com a pandemia, nós migramos para o virtual. Nós percorremos todo esse processo, né? Usual que geralmente nós aplicamos em sala de aula, nas disciplinas de empreendedorismo, e tivemos resultados bem interessantes, bem positivos. Deu para, de fato, percorrer o processo, né? Lógico que muitos desafios, né? Então, essa questão do contato, mas eu fiz questão de tentar driblar um pouquinho essa questão da falta do contato, né? Dando um suporte constante. Então, eles tinham meu WhatsApp, me mandavam mensagem, só pedia para eles não me mandarem mensagem depois das 22 horas da noite, mas, de modo geral, eles sempre me mandavam mensagem. E todos os dias que nós tínhamos encontros, eu reservava uma parte da disciplina para passar algum tipo de conteúdo e depois conversar com eles no meio de Google Meet. Então, reunia toda a equipe, cada equipe tinha uns 15 minutos, 20 minutos. Então, essa interatividade eu não deixei morrer. Eu acho que isso foi primordial para que a gente conseguisse ter resultados positivos no final.
Sim. Eu acho que uma coisa que vai ser muito importante medir, mais até do que só pensar no método de aula, mas nesse caso do online, mensurar coisas como o que eu falei no final, da motivação e do contexto vai ser muito mais importante, né, no online, porque se a pessoa quer muito aprender, se aquilo é muito significativo para ela, pode ser que ela nem veja muita diferença entre o método, está online, presencial e tal. Mas se ela não tem motivação para o ensino à distância, pode ser que ela já caia no desempenho por causa disso. Então, eu mensuraria para medir online, não só em relação ao método de ensino, mas também esses itens. E aí, contexto também. Será que essa pessoa mora sozinha? Ela mora com mais gente? Ela tem filhos? Não tem? Ela consegue acessar o curso na hora que quiser ou não? Acho que são questões bem importantes para se fazer. E na prática, o que a gente tem feito na Empreende é criar materiais que a pessoa consiga usar sozinha. Então, nesse primeiro curso que eu lancei agora online, que era um curso de atendimento, eu criei 17 materiais adicionais que a pessoa imprimiria para cada uma das aulas para ela aplicar. E assim, todos com a instrução, porque é isso que é a diferença do online, né? Tem que ser muito autoinstrucional. Mesmo eu estando disponível para tirar dúvidas, mas a pessoa tem que entender sozinha como aplicar. E até agora os feedbacks que eu tive foram muito bons, assim, as pessoas falaram que conseguiram ver muito a aplicação prática do curso, mesmo sem estar comigo, né? Mesmo sem estar presencialmente. Então, eu acho que é uma boa estratégia também, usar materiais que desafiam a pessoa a aplicar o conteúdo. Porque aí a gente sai daquele primeiro nível, que é só de lembrar e compreender, e consegue chegar no último nível de análise e criação. Porque se você não coloca a pessoa para analisar e criar, ela vai aprender menos. Então, eu acho que é uma boa estratégia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, no chat ainda não. Então, enquanto o pessoal vai colocando lá, eu vou fazer uma ou outra, Luciana. Em relação à utilização, né, desse sistema de avaliação situacional que você desenvolveu, assim, e todo o seu processo foi extremamente inovador na área de empreendedorismo, né? Então, de fato, eu não conhecia nenhuma literatura nacional, e acho que mesmo internacional são poucos nessa área, o uso em cursos de graduação, seja de empreendedorismo, seja de administração, você encontrou experiências assim, mais sustentadas? Onde é que a gente pode, às vezes, se espelhar para trazer isso para dentro da face? Olha, de aplicação dos testes situacionais para aprendizagem, eu só encontrei na literatura da saúde. Ou para cursos de medicina, enfermagem, odontologia e um pouco na psicologia. Na administração não encontrei nenhum, e no empreendedorismo também não. Porque é realmente uma coisa muito nova. Até nesse livro que eu disse que é bem recente, que foram os últimos artigos sobre o tema que eu encontrei, talvez agora em 2020 já tenham saído outros. Mas 2 sugerem usar teste situacional, mas nem falam como, nem o que ele é, nem nada. É só uma sugestão bem rápida, tá? Mas eu acho que seguindo os passos, a literatura de testes situacionais, ela é bem clara, assim, das pessoas que usam eles. Por mais que eles explicam como fazer para processo seletivo, mas a literatura que explica como criar o teste é muito boa. Então, dá para seguir os passos que eles propõem, que é até daqueles autores que eu usei. Tá joia. Bem, acho que não... até uma pergunta... O que levou a juntar psicologia e empreendedorismo? Eu falo que foi a minha vida. É assim, quando eu estava no 3º ano, eu não sabia se eu queria fazer administração, psicologia ou relações públicas. Aí eu tinha que fazer inscrição para o vestibular, né? Então eu fiz, mamãe mandou e caiu administração. E aí eu fiz administração. Foi assim mesmo que eu escolhi. E aí, quando eu comecei a administração, eu gostava muito da área de pessoas. Mas não fui muito, assim, eu estudei sobre, mas não me desenvolvi tanto nisso. E também sempre tive essa vontade de abrir um negócio. E aí saí da faculdade, como eu até brinquei no início, né? Falei que eu nunca mais ia ver aquilo ali, que eu ia ser empreendedora e tchau. Mas a minha experiência inicial como empreendedora foi muito frustrada. E eu via que tinha muito a ver, o meu esforço de fazer dar certo ou não, tinha muito a ver com as minhas características psicológicas. Então aquilo já começou a me despertar um interesse.
E aí entrei no mestrado e tudo mais, até então não tinha nenhum pé nessa área da psicologia ainda, e foi porque eu fui fazer o doutorado na UNB. A minha orientadora, a Gardênia, é da administração, mas ela é do programa de psicologia também, ela orienta nos dois programas. Inclusive, eu sempre brinco que o meu diploma, né, tinha que ter os dois, porque eu fiz todas as minhas matérias do doutorado na psicologia, fiz só uma na administração, que era obrigatória, fiz o resto tudo na psicologia, e misturei as duas áreas porque eu realmente achei incrível, assim, eu achei que o que faltava no empreendedorismo e até na literatura de administração, na parte de aprendizagem, a psicologia me dava, né, então eu quis misturar. Então foi por isso, assim, eu juntei coisas que eu já gostava e teve muito a ver com a minha orientadora, com como o meu grupo de pesquisa trabalhava, porque era assim que todo mundo fazia lá, né? Então, foi por isso. E aí acho que nós temos vários estudantes aqui de mestrado, doutorado, futuros no grupo. Eu acho que a estratégia da Luciana em beber em outra área é muito importante. Assim, muitas vezes a gente, dentro da área de administração, ficamos focados apenas ali na nossa área de conhecimento, isso nos impede de avançar, né? Então, olhar na psicologia, na sociologia, em outras áreas, é muito importante para a gente avançar, e principalmente quando você faz isso, né, com apoio adequado, digamos assim, que nesse caso, orientadora que era da área em si, né, da psicologia, fazendo disciplinas, tudo isso. Tá, antes de eu devolver para a Fernanda, que eu acho que ela encerra com você, Luciana, eu só quero dar 2 informes, né? É o primeiro para você especificamente, já que você citou o pós-doutorado, eu sei que você tem portas abertas em... Aquela eu quero, mas eu não quero ainda não, mas bom saber, me diga sobre. Pós-doutorado também, tá? Só confirmando o próximo evento, né, nosso Hora Lapê já está marcado para o dia 21 de julho, e o convidado, muitos de vocês conhecem, é o professor Marcos Hashimoto, né, que agora ele é professor lá na Universidade de Indiana, me parece, né, então está toda com uma experiência aí em termos de ensino, de empreendedorismo e também de administração em outro contexto, né, que ele sempre nos passa relatos bacanas, assim, muito sofrimento mesmo, assim, das dificuldades que o sistema de educação lá também está encontrando, antes mesmo da Covid, agora com a Covid. Então, no dia 21 de julho, o professor Marcos, eu coloquei o link aí lá da faculdade onde que ele está, onde tem o perfil dos professores, inclusive ele, tá? Então, Luciano, te agradeço muito e a presença de todos aqui, e vou devolver para a Fernanda, e acho que aí ela termina com você. Tá? Obrigado. Agradecer, Luciana, né, pela sua participação, a contribuição, tenho certeza, e todos nós podemos aprender muito, né, junto com você aqui nessa manhã. Agradecer as pessoas, né, que participaram, a condução do evento Professor Cândido, pedir ao Lopes, por favor, coloque o seu nome completo no chat para receber o certificado. Os demais eu consegui identificar bem, então nós vamos enviar por e-mail para vocês. E a comunicação a respeito do próximo Hora Lapê, como o professor Cândido adiantou, a gente vai mandar para vocês por e-mail, também divulgar nas nossas redes. Então fiquem de olho. Acho que é isso. Né? Agradecer mesmo e fazer uma foto agora. No final, né, a gente tinha combinado com os outros integrantes do LAPEI também, já tinha falado com a Lu, para a gente poder fazer uma foto. Então, se vocês puderem abrir as câmeras de vocês, aqueles que se sentirem à vontade, é claro. Né, e aí a Lu vai fazer uma selfie de lá e a gente posta depois na rede do LAPEI. Obrigada, pessoal.